O canal Marcia Raios apresenta Daniel na Cova dos Leões, história bíblica. Daniel foi um jovem hebreu a quem Nabucodonosor, que eu vou chamar de rei Nabuco, rei do Império Babilônio, levou como escravo de Jerusalém para a Babilônia, no ano 605 a.C., no início dos 70 anos de cativeiro do povo de Israel. Junto à corte do rei, Daniel e mais 3 amigos hebreus destacaram-se por seus conhecimentos gerais. Deus permitiu que Daniel e seus companheiros fossem levados presos da Babilônia para que, vivendo em uma nação de idólatras, pudesse representar o seu caráter. Nascido de uma família judaica de alto nível e exilado em Babilônia, no fim de sua adolescência, durante toda a sua vida adulta, Daniel desempenhou tarefas de estadistas e consultor governamental. Os contatos diários com a política internacional fizeram com que os seus escritos assumissem características de uma extraordinária praticidade. Foi sem dúvida marcante a forma como Deus conduziu as coisas, de tal modo que esse jovem prisioneiro viesse a tornar-se o principal conselheiro do próprio rei que o levara para o cativeiro. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei da Judá, veio Nabuco, o rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. Nabuco invadiu Jerusalém pela primeira vez no ano de 605 a.C. Nos anos 597 até 586 a.C., seus exércitos invadiram a Palestina novamente, sendo que nesta última ocasião a cidade de Jerusalém foi destruída, inclusive o Templo de Salomão. Daniel e seus companheiros estavam entre os presos da primeira invasão de 605 a.C. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seus deuses, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Após a década de advertência, o Senhor permitiu a escravidão de Israel, a fim de que seu povo pudesse experimentar a diferença entre servir o Deus verdadeiro e servir ao paganismo. Também como punição pelas constantes apostasias de Israel. Na época, o povo de Deus vivia em total desobediência. Os moradores de Judá se achavam tragicamente cauterizados em seus pecados. Muitos foram os pecados de Israel. Eles são revelados pelo profeta Jeremias. Falando resumidamente, os pecados foram desonestidade, injustiça com os pobres, assassinatos, transgressões aos sábados, perseguições aos verdadeiros profetas, manifestações de favores para com os profetas que prometiam prosperidades sem condenar simultaneamente o pecado, e adoração a Baal. A adoração a Baal envolvia uma série de profecias sexuais antes do casamento, fora do casamento, homossexual e bestial. Até mesmo depois de entregar aos judeus os seus inimigos, Deus lhes concedeu uma nova oportunidade. Prometeu que depois dos 70 anos de cativeiro, ele tomaria providências para tornar possível o regresso deles à sua terra natal. E disse o rei de Albanás, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto de linguagem real como dos nobres. Daniel, jovem sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, dotos em ciências, versado no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinar a cultura e a linguagem dos cadeus. Daniel determinou-lhes ao rei a ração diária, das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que se assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
Entre os presos foram escolhidos alguns jovens sem nenhum defeito, para que fossem educados para ocupar importantes posições no governo de Nabuco. Com o objetivo de serem plenamente capacitados para a carreira, o rei deu ordens para que apresentassem a cultura e a língua dos cadeus, e que por 3 anos lhe fossem asseguradas as vantagens incomuns da educação que fornecia os príncipes do reino. Jerusalém ficava aproximadamente 1.500 quilômetros da Babilônia. Provavelmente Daniel teve que andar a pé ao longo dessa estrada, acompanhando o exército numa média de 25 quilômetros por dia. Isso significa que a viagem deve ter durado aproximadamente 2 meses. A primeira visão que tinham ao ver ao longe da cidade era exatamente a Torre de Babel. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel: o de Baltazar, o de Ananias, o de Sandraque, Misael, Mesaque e Azarias, e de Abed-nego. Os nomes de Daniel e seus companheiros foram mudados para nomes que representassem divindades caldeias. Os hebreus tinham o costume de dar nomes aos seus filhos com significados especiais. Normalmente, os nomes que representavam traços de caráter. O nome de Daniel significava Deus é meu juiz. O de Ananias, o dom do Senhor. Misael significava aquele que pertence a Deus. Azarias quer dizer quem Jeová ajuda. O rei não compeliu os jovens hebreus a renunciarem sua fé em favor da idolatria, mas esperava alcançar isso gradualmente, dando-lhe nomes significativos de idolatria, levando-os diariamente à íntima associação com os costumes e idolatrias e sob a influências de sedutores ritmos do culto pagão. Ele esperava induzi-los a renunciar à religião de sua nação e unir-se ao culto dos babilônios. Tendo chegado ao colégio, os jovens descobriram que deveriam comer o alimento e beber o vinho que se servia na mesa do rei Nabuco. Pensavam estar fazendo o melhor possível pelo bem-estar deles, mas ocorreu que a maior parte daquela comida era oferecida aos ídolos da Babilônia. O ato de comê-la constituía uma espécie de comunhão com os falsos deuses. Ingerir aquela comida era como oferecer homenagens aos deuses da Babilônia. Participar dos alimentos do rei significava estar ao lado do paganismo e desonrar os princípios da lei de Deus. Por outro lado, Daniel e seus amigos sabiam que suas faculdades físicas e mentais seriam afetadas pelo uso do vinho. Então resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel poderia ter encontrado diversas desculpas plausíveis para violar os princípios divinos, mas não hesitou. A aprovação de Deus é mais importante do que os favores do rei. Ele decidiu permanecer firme em sua integridade apesar das consequências. Daniel pediu ajuda ao chefe da cozinha do rei. Mas Deus concedeu a Daniel a misericórdia e a compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel disse para que esse chefe o ajudasse a manter-se afastado desses alimentos. O chefe diz: tenho medo, Senhor, do meu rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida para que o vosso rosto não fique abatido diante dos outros jovens da vossa idade. Assim, você estaria pondo minha cabeça
em perigo diante do rei. Daniel diz ao cozinheiro, chefe dos eunucos, que estava encarregado de manter a alimentação de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, sobre as ordens do rei. Peço ao Senhor que experimente a nos ofertar, nós servos hebreus, durante 10 dias, legumes e água para beber. Então, veja a nossa aparência diante dos outros jovens que comem e bebem das iguarias do rei. E assim ele atendeu e experimentou os 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos hebreus era melhor. Estava eles mais robusto do que os jovens que comiam das finas iguarias do rei, como um milagre de Deus. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava água e legumes todos os dias. Daniel mostrou que tinha integridade de caráter, mesmo em terra estranha, com princípios pagãos e mundanos. Quantas pessoas transgridem os princípios de conduta para não serem mais mal vistos pelos amigos ou pela sociedade diante dessa situação. É importante observar que os jovens hebreus não permitiram que sua fidelidade nas convicções os tornasse arrogantes e descorteses. De modo muito pólido, solicitaram ao chefe dos eunucos que lhes concedesse uma simples dieta vegetariana durante 10 dias, e assim aconteceu pelas ordens do Senhor. Sendo que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas para Daniel, Deus, além da inteligência, deu visão e interpretação para todos os sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para os trazerem diante a sua presença, o chefe dos eunucos assim o fez, levou os 4 jovens até a presença do rei Nabuco. Então o rei falou com eles e ficou admirado, pois entre todos os jovens que já estiveram na presença do rei, jamais havia visto jovens com tanta sabedoria. Rei Nabuco insistia em fazer perguntas para aqueles 4 jovens, que respondia a ele com muita sabedoria e inteligência tudo o que o rei lhes perguntava. Desta maneira, Nabuco achou 10 vezes mais aqueles jovens dotados de inteligência mais que todos os magos e encantadores que haviam naquele reino. Nos tempos bíblicos, a palavra profeta não significava meramente uma pessoa capaz de predizer o futuro. Certamente os profetas bíblicos predisseram o futuro, e predições eram a especialidade de Daniel. Mas a palavra profeta significa basicamente uma pessoa que fala em nome de outra. Os profetas da Bíblia falavam em nome de Deus. Eles tinham de comunicar aos outros qualquer mensagem que, através do Espírito Santo, lhe fosse enviada. Desta maneira, por sua fidelidade, os 4 jovens foram altamente recompensados por Deus. Sendo assim, todas as pessoas que obedecem ao Senhor recebem o prêmio. O Senhor os abençoa eternamente. O rei Nabuco havia estipulado
prazo para que esses 4 jovens aprendessem a cultura e a língua dos caldeus. Ao fim do prazo, o rei em pessoa os submeteu a um teste geral. O resultado foi que eles alcançaram a avaliação 10 vezes melhor do que os 10 sábios do reino. Em razão disso, imediatamente eles passaram a ser assistidos diariamente pelo rei, ou seja, receberam posição de responsabilidade no governo. Esse conhecimento não foi obra do acaso, foi resultado dos estudos sob a orientação divina de Deus. É bom lembrar que entre os sábios da antiguidade destacava-se Confúcio, que até hoje é respeitado como um grande filósofo. Ele foi contemporâneo de Daniel, de 551 a 479 a.C. Portanto, na corte do Babilônia, estavam reunidos representantes de toda a terra, homens do mais alto talento e dotados de cultura mais vastas que o mundo poderia oferecer. Não o bastante, entre todos esses jovens hebreus, não tiveram competidor. Para obter a graça de Deus, precisamos desempenhar nossa parte, fazer com que a graça seja operada em nós. O querer, basta querer e a gente pode efetuar, mas nunca como substituto do nosso esforço, e sim como doação. Temos que fazer com carinho, com amor, com respeito. Ser obediente, ter paciência, que as coisas encaixam no seu lugar. Deus é o nosso soberano, Deus é o nosso Senhor, Deus é o controle, é o caminho das nossas ações, situações e vida. Assim como Deus chamou Daniel para testemunhar por ele em Babilônia, ele nos chama para sermos testemunhas suas no mundo de hoje. Eu, através da espiritualidade, estou tentando transmitir a palavra. Quando psicografo para vocês esses romances, quando estou fazendo a narração dessas histórias bíblicas, é para poder levar um pouco de ensinamento a vocês. Quem sabe um pouquinho de cada história encaixe na sua vida e possa ajudar você a chegar até a graça do Senhor e conhecer um pouco mais o nosso Deus, esse Pai amoroso, soberano, que nos deu e nos dá tudo o que precisamos, a cada instante, a cada segundo está presente em nosso viver. Tanto nos menores como nos maiores negócios de nossa vida, Deus deseja que revelemos aos homens os princípios do seu reino. Muitos estão esperando uma grande obra em sua vida, mas essa obra tem que ser levada por nós mesmos. É tempo de nós estarmos diante e aproveitar as oportunidades para revelar a Deus nesses momentos que está acontecendo de crise no país, esses momentos de desemprego, de dificuldade. É a hora que nós temos que mostrar para o nosso Deus a nossa fidelidade. É nessas coisas pequenas, nessas coisas que nos deixa abatido, que Deus vê o quanto somos fiel e nos abençoa e nos envia seus anjos para estar conosco, nos dando a mão e nos apoiando, dependendo da fidelidade e o carinho de cada um de nós. Daniel continuou firme, passou por vários reinos e continuou firme ali, como o ano do rei Ciro, na Babilônia. Daniel na cova dos leões. O rei da Babilônia se aperfeiçoou muito e se apegou muito a Daniel. Ele chamava-se Dário. Ele gostou muito do jovem, porque ele era muito bondoso e sábio. Dário escolheu Daniel como o governante principal no seu reino. Os outros ficaram com inveja de Daniel. Eles foram até a presença de Dário e disseram: concordamos, ó rei, que deves fazer uma lei dizendo que por 30 dias ninguém deve orar a outro Deus ou homem.
mas só a você, meu rei. Quem desobedecer deve ser jogado aos leões. Dário não sabia por que queriam essa lei, mas achou que era uma boa ideia e fez escrever essa lei então. Ninguém podia mudá-la, mas eles somente estavam fazendo essa lei porque sabia que Daniel tinha uma fé inabalável e todo dia Daniel fazia oração ao Senhor nosso Deus. Ele não hesitava. Todos os dias Daniel prestava culto ao nosso Deus, rendia graças ao Senhor nosso Deus, porque assim nós devemos fazer ao nos levantarmos. Temos que render graça ao Senhor nosso Deus e temos que agradecer ao Senhor nosso Deus por nos dar vida, por nos dar força, por nos dar oportunidade da gente entrar em seu reino e sermos felizes. Então, voltando à história, quando Daniel soube desta lei, foi para casa e orou, e assim como sempre o fizera. Os homens maus sabiam que Daniel não ia parar de orar a Jeová. Ficaram contentes porque seus planos certamente iria dar certo. Eles iriam se livrar de Daniel. Após algum tempo, chegou ao conhecimento do rei o porquê aqueles homens queriam esta lei. Ele ficou muito triste, mas não pôde mudar a lei. Por isso, mandou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Porém, o rei disse a Daniel: espero que seu Deus, a quem você serve, o salve, Daniel. Dário ficou tão perturbado que nem dormiu naquela noite. Logo pela manhã, foi correndo à cova dos leões para ver no desenho como estava Daniel. Ele gritou: Daniel, Daniel, servo de Deus, vivente, pede seu Deus, a quem você serve, que ele o salve desses leões ferozes. Deus já havia enviado seus anjos em resposta a Daniel. Os anjos fechou a boca dos leões, de modo que não o machucaram. Quando o rei Dário espiou, pôde observar que Daniel dormia tranquilo, deitado sobre um dos leões. O rei imediatamente se alegrou muito, mandou que tirasse Daniel da cova. Então mandou que os homens maus que quiseram se livrar de Daniel fossem jogados aos leões ferozes. Já antes de atingirem o chão, os leões os pegaram e os quebraram todos os ossos, pois esses não tinham a proteção do Senhor nosso Deus. Daí digo: todo aquele que caminha, mas caminha com fidelidade ao nosso Deus, aquele que respeita e ama o Senhor nosso Deus, não sofrerá, não entrará em perigo, pois o Senhor o defenderá. O Senhor acalmará tempestade, o Senhor abre mar, o Senhor manda chuva, o Senhor é capaz de cobrir o sol, o Senhor, Ele é poderoso. Então, se nós servir ao nosso Senhor, nós seremos poderosos também como nosso Deus. Temos que amar, respeitar e render graças ao Senhor nosso Deus, pois Ele é a nossa proteção. Daí, o rei Dário escreveu a todo o povo no seu reino, ordenou a todos que respeitassem o Senhor Deus de Daniel. Ele fez grandes milagres, salvou Daniel de ser devorado pelos leões ferozes. Somente com muito poder isso seria capaz de acontecer. E assim foi. Daniel, na cova dos leões,
não sofreu nenhum ferimento. Ao contrário, os animais fizeram amizade com ele e deram proteção total a Daniel, em nome de Deus. E aqui chegou ao fim de mais uma história bíblica para vocês. Daniel na cova dos leões, esse rapaz jovem e com tanta fé que nos ensina a termos fé em Deus e acreditar em vitórias, acreditar que os anjos do Senhor estão sempre conosco, nos apoiando e nos livrando dos ataques dos nossos inimigos visuais e carnais. Um beijo a todos vocês e muita fé e muita luz em Jesus. Beijo.